Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Isaías capítulo 59. Faremos a leitura dos versículos 20 e 21. E virá um redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão de Jacó, diz o Senhor: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Amém? Estimados irmãos, a palavra de Deus nos faz saber que ao longo da história os israelitas estiveram constantemente ameaçados pelas nações vizinhas. E o povo de Deus clamava para que os libertasse dos seus adversários. E nós sabemos que é o Senhor que diz que podemos clamar a Ele e que Ele nos responde. Apesar das repreensões que os profetas faziam ao povo, era como se nada tivessem falado, pois o povo continuava em desobediência aos princípios divinos. E a palavra dos profetas nada mais era do que aquilo que Deus falava ao profeta para ser transmitido ao povo. E a palavra dos profetas anunciava castigos que viriam de Deus para que se arrependessem e se voltassem para eles. Essa palavra castigo eu não sou muito, mas eu preferi dizer assim que a forma de agir do povo contra os princípios divinos geravam consequências. E consequências que não eram consequências agradáveis. Porque Deus sempre teve o propósito de abençoar, a determinação de abençoar. A nossa visão é a visão horizontal e assim mesmo muito limitada, não é? Por isso que às vezes a gente precisa usar óculos. Se eu tirar os óculos daqui, eu não vou saber quem está com os olhos abertos ou fechados. Mas os óculos melhoram. Mas de maneira alguma podemos comparar com a visão que o Senhor deseja que tenhamos, com a visão espiritual que tenhamos, não é? Então, a palavra dos profetas, a palavra que Deus mandava através dos profetas, tinha um propósito que o povo reconhecesse a sua situação, que houvesse arrependimento e se voltasse para Ele. Então os profetas reconheceram a grande necessidade espiritual da nação de Israel. E o profeta Isaías recordou ao povo que seus pecados separavam-os de Deus. E disse ao povo que essa era a razão pela qual Deus não ouvia mais as suas orações. Eita ferro! O povo clamava, mas as orações não eram ouvidas. Então essa separação resultaria em um período de exílio no cativeiro, um período de cativeiro e exílio. Porém, os versículos do nosso texto básico trazem grandes promessas para Israel.
Observem a gravidade espiritual na qual se achava aquela nação. Se puder diminuir um pouquinho o meu som, eu agradeço muito. O contexto em que encontramos a palavra do Redentor de Sião representa, sem dúvida, a necessidade de reconhecimento do seu estado espiritual. Para quê? Para que houvesse arrependimento, houvesse então a volta para seguir o caminho do Senhor. Então o Redentor de Sião resolveria o problema do pecado. O problema do pecado que separa Deus do seu povo. Mas é preciso observar que o Senhor não rejeitou aquele povo permanentemente. Eu gosto de dizer o seguinte: o Senhor não abandonou. Mesmo durante o período de cativeiro, se a gente usar uma linguagem humana, o Senhor sofria, porque Ele não queria aquilo para o seu povo. No tempo devido, Deus enviaria um Redentor que faria um pacto eterno com Israel. Mas é preciso ressaltar que esse concerto seria feito com os que se afastassem dos seus pecados. É aquilo que a gente sabe, que fala sempre: Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus está vendo a nossa vida agora, aqui e lá no futuro. O propósito dele é que estejamos com Ele eternamente. Então Deus prometeu enviar a sua palavra e o seu Espírito a Israel. Agora, vejamos o que está escrito lá na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículos de 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Amém? Então, Paulo usou essa ilustração para mostrar a nova posição que tem o crente. A posição do crente depois de Cristo, a posição do crente depois da fé, tem que ser completamente diferente da sua posição anterior. Em palavras, em atitudes, em projetos. O que é que o mundo quer? O mundo deseja o quê? Destruir. Então o mundo quer fazer o quê? Não, espera aí, você tem Jesus, mas a sua vida continua a mesma. Ou seja, você continua com as mesmas amizades, você continua se juntando com aquelas amizades onde você bebia e você continua bebendo. Aí vai aparecer alguém, os falsos profetas, né? Vai aparecer alguém que vai dizer assim: isso você não vai perder a sua salvação por conta disso. Glória a Deus. E aí o cara entra nessa, mas está desagradando ao Senhor. Porque em Cristo Jesus, o que é que Deus faz? Ele nos faz templo do seu Santo Espírito, cara. O salmista, no Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A amizade tem que ser diferente. Você agora vai influenciar. Você agora é sal da terra e luz do mundo.
Mas você antes não fazia isso, você antes não bebia isso, mas agora eu sou diferente. Ah, rapaz, que é isso? Aí dizem assim, o pastor fez lá uma lavagem cerebral. Eita, como é que chama? Lavagem cerebral, né? E você diz, eita, se a gente tivesse esse poder, Jesus da glória. Quando os judeus estavam debaixo da lei, eles estavam dominados por esses princípios elementares. Isto é, estavam submissos à lei, não era somente a lei, e às tradições dos anciãos. E as tradições dos anciãos não vieram de Deus, mas do mundo, vieram dos homens. Então estavam o quê? Escravizados pela lei. Entenderam? Por conta de quê? Por conta de princípios que foram sendo acrescentados, né? Acrescentados como se fora parte da lei. Agora tudo mudou. Então antes estávamos sob o domínio da lei, vivíamos servindo a lei. O espírito de filiação se opõe ao espírito de escravidão. Então em Cristo Jesus, nós passamos a quê? A ser filhos de Deus. Então as mensagens de Isaías nem sempre falam do juízo que está por acontecer. As mensagens de Isaías anunciam também o futuro glorioso de Israel. Ei, Jesus! Nunca esqueçam que tanto judeus como gentios são amados por Deus. Deus não faz acepção. Existem promessas. É diferente. Ele ama da mesma forma. Então, por conta da má interpretação de texto do Antigo Testamento, muitos da nação de Israel esperavam um Messias guerreiro, um Messias que iria libertá-los das nações inimigas, vizinhas, um Messias que iria vingar tudo aquilo que eles tinham sofrido. Mas a mensagem de Deus é bem maior. A promessa do Senhor é bem maior. Jesus Cristo preencheu os requisitos de redentor sacerdotal e de rei vencedor, mas também satisfaz o ofício de profeta ao declarar a palavra de Deus. Então, ele transmitiu a mensagem que o Senhor lhe entregou. É por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15, Jesus diz assim: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu vos chamo amigos, pois vos revelarei tudo quanto ouvi de meu Pai. Aleluia. Olha só. Glórias ao nome de Jesus. E essas palavras são vida e paz para todos aqueles que nelas creem. Como Moisés foi um mediador entre Deus e os filhos de Israel, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Deus usou Moisés lá no período da lei, mas agora Jesus, ele veio e cumpriu toda a lei. Ele é o nosso Redentor. Agora, assentado à direita de Deus o Pai, não mais como Messias. Jesus Cristo, o homem, Messias. Mas agora Jesus, Deus, o Filho. Amém? Então todos os homens estavam o quê? Separados do pecado, separados de Deus por causa do pecado. Separados de Deus por causa do pecado. Então Jesus Cristo deu o que? A humanidade um meio de reconciliação com o Senhor, mediante a sua morte expiatória. Então somente através dele nós podemos alcançar a vida eterna. Não existe outro caminho. Isso deve nos fazer pensar, igreja, sobre o modo de vida que temos vivido. E mais uma vez, rever o nosso compromisso com o nosso Mestre. Jesus,
Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele deu a sua vida por nós. Agora, o que temos feito da vida que Ele nos deu? Os escritores do Antigo Testamento, eles descreveram com muita precisão o ministério e a missão do Messias prometido. Registraram com detalhes tanto a sua deidade como a sua humanidade. E os seus escritos revelam que a vinda de Cristo fazia parte do plano de Deus desde a fundação do mundo. Então, muito antes de tudo ser criado. E o ministério de Jesus Cristo, para todos os homens, também integrava esse plano. Esse é o propósito dele. Eu entendo que precisamos a cada dia ter ainda mais atenção com a nossa maneira de viver. Eu gostaria que você pensasse que Jesus Cristo é o libertador espiritual, que deu a sua própria vida, para que pudéssemos ter uma vida diferente, uma vida abençoada. Eu preciso sempre ressaltar, sempre, que vida abençoada não é sinônimo de uma vida sem lutas. As batalhas existem, as aflições existem, mas se estivermos em Cristo e a sua palavra permanecer em nós, passaremos, elas ficarão para trás e nós continuaremos na nossa caminhada rumo à nova Jerusalém celestial. É preciso que tenhamos isso na nossa... Glória a Deus. É preciso que tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração. É preciso que tenhamos essa certeza absoluta. O avanço da tecnologia, o aumento da sapiência humana, todo o desenvolvimento é resultado das bênçãos de Deus, da inteligência que o Senhor nos deu. Não podemos nos esquecer que cada vida foi criada com muito amor. Deus criou você com amor. Mas eu não vivi bem no meu casamento. Aí eu tive dificuldades. Nunca esqueça que os filhos não herdam o pecado dos pais, ou seja, os filhos não são castigados pelos erros dos pais. Todos nós, seres humanos, nascemos, como é que eu vou dizer, com o vírus do pecado. Todos pecadores. Todos os pecadores. Mas Deus nos ama. Deus nos concede a oportunidade de termos um encontro com Ele, porque Ele vem a nós. Jesus veio. Ele mandou o seu Filho unigênito. Olhe, só sabe que é amor de pai quem tem filhos. Os filhos são muito importantes para a gente. Aí vem os filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos, olha só. Então Deus tem o melhor, mas as lutas elas sempre existirão, e Ele sempre nos dará o meio, nos dará a força para que a gente possa enfrentar as lutas. As tentações sempre virão, irmãos, sempre virão. Agora eu fui batizado no Espírito Santo, agora eu fui batizado nas águas, agora não, as batalhas continuam. Mas é preciso lembrar que o que está em nós
é maior do que o que está no mundo. O que está em nós venceu o mundo. Então, todo o avanço tecnológico, certo? A gente vê isso, e por incrível que pareça, a igreja continua sendo perseguida. O mundo rejeita os princípios bíblicos, por isso que o mundo jaz no maligno. E a rejeição dos princípios bíblicos tem os seus efeitos maléficos. Porque se não segue o caminho que o Senhor está indicando, que é caminho de bênção, só existem duas situações: ou segue o caminho do Senhor, ou segue o caminho do maligno. Não existe meio termo. Não existe uma terceira opção. E tudo isso de desviar, tudo isso de perseguir, faz parte do projeto maligno para afastamento do homem do caminho que é Jesus, para o descrédito e a destruição da igreja e da família. A igreja é composta por famílias. Existem famílias porque existe o casamento, a união entre um homem e uma mulher. Não é a união entre um homem e uma mulher. A união entre pessoas do mesmo sexo não vai gerar filhos. E a Bíblia fala que o menino nasce menino, homem, e a menina nasce menina, mulher. Então, tudo é o quê? Para mudar os conceitos, mudar a visão. É por isso, gente, que a gente tem que cuidar muito do ensino às crianças. A igreja não pode, vocês não podem ficar somente nos momentos dos cultos da igreja, quando as crianças têm o ensino. De manhã na escola bíblica dominical, departamento infantil, culto da tarde, culto da noite. É preciso estar em casa, porque passa a semana na escola, verifica o que é que estão ensinando aos seus filhos na escola, verifica, dá uma olhada, faz o culto doméstico. Olha, deixa eu dizer uma coisa, o principal na nossa vida tem que ser a nossa devocional. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para descansar, senta na cadeira, fica às vezes 2, 3 horas lá, e o tempo para devocional? É o alimento do Espírito. Isso é primordial na nossa vida. Isso é mais importante do que tudo. Destruição da igreja, destruição da família, nada disso é novidade. A palavra de Deus já nos previne sobre todas essas coisas. Então nós precisamos manter os nossos olhos e ouvidos espirituais atentos, para que não nos deixemos contaminar. Deus não vai chegar e dizer assim: você não vai para a cura aqui não, aqui você não entra, aqui você não vai. Não, está errado, não é por aí. Mas você quer ir? Vão existir consequências, porque Ele nos deu esse direito, que é o direito de escolha. Então Jesus nos concede vida com plenitude. Ele está presente e através do seu Santo Espírito habita em todo aquele que o tem, que tenha Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. Se você sabe que a sua fraqueza é essa, não venha para cá, dê a volta. O inimigo sabe, porque já foi demonstrado para ele. Então ele vai criar situações, que você vai ver como uma oportunidade de algo bom para você, mas não é. O final é amargo como fel, é problema, é dificuldade. Aí a gente não pode esquecer
da oração de Jesus ao Pai. Quando ele deixa registrado que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ele diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ele nos guarda, mas a decisão é nossa. E a nossa vida é como o quê? É como um sopro. Passa rápido demais. Passa muito rápido. Precisamos manter o nosso relacionamento com o nosso Pai eterno. E isso através do Senhor. Para isso, torna-se imprescindível, vou repetir, a meditação na sua palavra. Não tão antigamente, mas até pouco tempo, os carros vinham com, alguns carros talvez ainda venham, né? O manual do fabricante. Assim. Hoje é tudo, como é que chama? Digital, obrigado, gente. É tudo digital, né? Aí você tem que entrar lá e você vê as instruções. Teve uma época dessa que o carro teve lá um problema e eu não consegui resolver, marquei lá o agendamento. Aí eu digo: não, peraí, deixa eu entrar nesse negócio aqui. Aí entrei, fui lá e resolvi. Aí depois liguei para lá, olha, estou querendo desmarcar porque eu já consegui resolver. A pessoa: o senhor resolveu como? Eu disse: na internet. Esse na internet foi no Google. Eu fui lá e resolvi. Então a gente encontra hoje uma facilidade muito grande. E toda essa facilidade tem um objetivo, para que a gente tenha mais tempo. E a cada dia a gente tem menos tempo. E eu quero encerrar dizendo que se nós estivermos buscando ao Senhor, estivermos na sua presença, se assim procedermos, nós seremos perseverantes e nada poderá nos afastar da presença do Senhor. Nós já temos a declaração de que em Cristo somos mais do que vencedores. Então Jesus Cristo, o libertador espiritual, agora assentado à direita de Deus, como Deus o Filho, Ele intercede por nós, para que permaneçamos firmes, inabaláveis e perseverantes. E sem dúvida alguma, Ele continuará cuidando da nossa vida. Façamos a nossa parte. Ele é fiel, Ele é justo e Ele é verdadeiro. E Ele continuará nos abençoando. No nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé.